Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero trazer nessa tarde uma palavra, porque nós temos visto aí nos dias atuais algumas reportagens, algumas notícias que o índice de violência doméstica tem aumentado e de separação conjugal também devido a esta pandemia, esse período de isolamento social. Tá? E baseado nisso, eu quero trazer uma palavra aqui que é um texto conhecido, que é o primeiro milagre de Jesus depois que ele volta ali do deserto, quando ele é tentado pelo diabo e vem fortalecido logo após o seu batismo, tá? Também. Batismo e quando ele é levado para o deserto. O capítulo 2 de João, ele vai nos ensinar algumas lições, tá? O versículo primeiro ele vai nos falar que houve um casamento em Caná da Galileia, tá? Deixe sua Bíblia aberta aí. Só que ali naquele casamento se encontrava a mãe de Jesus, Maria, tá? Maria. O versículo de número 2 diz que Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Aqui está a chave para um casamento bem-sucedido. Convidar Jesus para participar do teu casamento, da tua união. Só que o versículo de número 3 vai nos revelar um problema que ocorreu no casamento, na bodas de Caná da Galileia, na festa da união entre o homem e aquela mulher. Diz o versículo de número 3 que, tendo acabado o vinho, houve um problema. O vinho acabou. Agora vocês imaginem só a situação deste casal. A vergonha desse casal. Convidar pessoas para participarem do seu casamento e numa cultura judaica, o casamento durava semana e falta o vinho. Que vergonha para os noivos. Faltou a bebida. É uma coisa triste e vergonhosa para aqueles que convidam pessoas para participar de uma festa. Aí faltou o vinho. E vinho na Bíblia ela tem uma simbologia, um significado interessante. Vinho simboliza alegria. Ou seja, aquela bodas de casamento, aquela união entre aquele homem e aquela mulher, naquele momento estava o quê? Sem alegria. Aí entra o personagem bíblico chamado Maria, mãe de Jesus, e diz assim: eles não têm mais alegria. Ou seja, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais alegria. Pode ver que ela vai botar aqui o texto diz assim: eles, o noivo e a noiva, não têm mais vinho. O noivo e a noiva, melhor, marido e mulher já tinham se casado, né? Agora era a festa. O marido e a mulher, eles não têm mais alegria. Aí diz o texto, né, do versículo de número 3, que essa personagem bíblica, Maria, ela vai até Jesus e informa essa situação. Só que Jesus dá uma resposta para ela. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Por que tu me trazes esse problema? Eu creio que Jesus já sabia da situação. Jesus sabia do ocorrido daquele fato, que não tinha mais vinho. O interessante é que Jesus nos revela nesse versículo de número 4 e nos traz o entendimento que não pode ninguém se interferir além dele no casamento.
que ninguém tem autoridade para entrar no casamento de ninguém, resolver problema de casamento de ninguém, se não for o próprio mestre. Só o próprio mestre pode interceder no casamento. Aí diz o versículo de número 5 que ela chama os serventes e diz assim: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ela passa a bola, ela canta, melhor dizendo, ela canta a pedra aos serventes que só Jesus pode resolver, que ela nada pode fazer. E diz mais, ó, fazei tudo o que eles vos disser. Ele é que tem a palavra de autoridade. É ele que tem autoridade para mudar a situação. Só ele pode trazer alegria. Só ele pode trazer o vinho. Aí diz o versículo de número 6 que estavam ali 6 talhas de pedra. Pedra simboliza dureza. Pedra significa coração duro. Vocês estão lembrados quando nós lemos que Deus escreveu a lei de Moisés na pedra? Isso simboliza que ele escreveu a sua lei na pedra do nosso coração? Que lá naquele período ele escreveu a lei, mas o coração era endurecido. E que hoje ele escreveu essa lei em nossos corações amolecidos, no período da graça o qual nós vivemos. Aí Jesus diz, olha, vocês estão vendo essas talhas de pedras? Tem tradução que fala de pote de pedra. Aí Jesus vai dizer assim para os serventuários: olha, essas pedras bem aí, vocês vão encher de água. Por quê? Porque o judeu ele tinha uma tradição que quando eles iam se alimentar, eles tinham que se purificar. Eles tinham que se lavar. Era uma tradição judaica. Eles se lavavam do antebraço em direção às mãos. Eles se lavavam para poder se alimentar. Era um ritual, uma cerimônia de purificação. Aí Jesus disse, olha, vocês vão pegar água e vão colocar nesses potes de pedra. Porque esses potes de pedra simboliza quando o coração do casal está endurecido. E o que simboliza essa água sendo colocada dentro desses potes de pedra? Simboliza que tem situações que levam o coração a endurecer. Água tem um simbolismo extraordinário e maravilhoso de ensinamento a cada um de nós. Porque a água ela tem três características. Primeira característica, a água não tem sabor. A segunda característica, a água não tem cheiro. E a terceira característica, a água não tem cor. O que leva um coração de um casal a endurecer no casamento é quando o casamento perde o sabor. É quando o casamento perde o cheiro. É quando o casamento perde a cor, a atração. Por isso Jesus mandou colocar a água dentro dos potes de pedra, porque Maria disse a ele, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais alegria. Aí diz o texto, versículo de número 7. Jesus lhes disse, melhor dizendo, Jesus lhes disse, enchei as talhas de água. E eles encheram o quê? Totalmente.
até a borda daqueles potes de pedra. Às vezes nós chegamos ao limite no casamento. Às vezes esse limite extrapola. Por isso que está ocorrendo, melhor dizendo, muita violência doméstica. Por isso que está ocorrendo muita separação, porque casais não têm suportado a falta de sabor, a falta de cheiro e a falta de cor. Chegaram ao limite. Os serventuários encheram as pedras no limite de água. Aí diz o versículo de número 8, diz assim: então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Chamou o noivo. Quem é o cabeça da casa? É o homem. Chamou o noivo. De quem é a responsabilidade no casamento? No casamento, como sacerdote da casa, é um homem. Por isso chamaram o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Sabe o que eles estão dizendo? Olha, no princípio do casamento, tudo é bom. No princípio do casamento, tem sabor. No princípio do casamento, tem cheiro. No princípio do casamento, tem cor, tem atração. Aí eles se espantaram. Por quê? Já era no final da festa e eles achavam que eles estavam servindo o inferior. Eles achavam que eles serviram o inferior no princípio e deixaram para servir o bom vinho no final. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que no princípio tem que ser um bom vinho, tem que ter uma boa alegria. No meio tem que ter boa alegria. E também no fim da vida tem que ter uma boa alegria no casamento. A alegria no casamento jamais deve acabar. Num casamento jamais deve acabar o sabor. Num casamento jamais deve acabar o cheiro. Num casamento jamais deve acabar a cor do casamento, a atração. Aí diz o versículo de número 11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Para encerrar, um casamento jamais podemos entender, colocar em prática coisas que vão trazer o dissabor nessa nossa trajetória matrimonial. O interessante de tudo isto, desse texto, é que Jesus, ele nos ensina que ele veio
ao mundo para nos revelar que Ele está acima de qualquer dissabor. Ele veio nos revelar que Ele é aquele que dá sabor, é aquele que nos atrai, que tem cor, é aquele que traz cheiro. É por isso que ele é chamado da rosa de Saron. A rosa de Saron é uma rosa que a sua essência, o seu cheiro, percorre quilômetros. De muito longe, aonde tem as rosas de Saron, já se sente o cheiro. Que nunca falte a alegria no seu casamento. Que nunca falte Jesus no seu casamento. Porque Ele é o único que pode proporcionar alegria. Ele é o único que pode proporcionar sabor. Ele é o único que pode proporcionar cheiro. E o único que pode proporcionar cor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.